Pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui direto ao ponto do IAG11, né? O Fiagro aqui do Inter. Se você não conhece, deixa eu te passar algumas informações gerais aqui, tá? O fundo tem uma taxa de administração de 1,15, tá? Busca dar um retorno aí de CDI mais 3 a 4%. Então é um fundo que, né, busca aí sim um pouco mais de risco, não é um fundo tão conservador assim, e tem taxa de performance de 20% sobre o QCD CDI mais um, tá? Um fundo que é negociado em bolsa, né? Considerado aí um fundo fechado, tá? Então, vamos agora para aquele overview que quem é inscrito no canal já está acostumado. Então, o fundo tem um pouco mais de 100 milhões de patrimônio líquido, né? Ainda é um dos menores aí fundos da indústria, tá? Ele tá 71,5 alocado. Isso aqui a gente vai tentar entender por quê que ele não está, né, mais próximo ali de 90, né? Será que é condição de mercado? Isso a gente vai descobrir. O fundo tem mais de 13 mil cotistas. Aqui, talvez, né, já é uma das grandes informações aqui do relatório, que é o tamanho do desconto, tá? Lembrando que ele é um fundo de base 10, né? Então ele está com R$ 2 de desconto na data de fechamento desse relatório, né? Não é R$ 2, não é pouca coisa, né? Você está falando, a gente vai ver mais quanto significa percentualmente, mas, né, 9,71 contra 7,71. Lembrando, né, que os fiagros, eles, apesar de não possuírem isenção, né, na alienação das cotas, mas possuem isenção nos rendimentos. Se isso aqui vier a fechar, você pode ter um lucro ali de R$ 2 por cota, né? Por exemplo, tá? Então o fundo distribuiu aí 11 centavos, tá? Isso aqui também não é pouca coisa, né? Apesar de ser 11 centavos em si, ser pouca coisa, mas como eu falei, ele é um fundo de base 10, né? Então isso aqui dá um yield ali de quase 1,5, né? 1,42 de yield seria mensal, tá? Então, como eu falei, a gente está falando, né, do relatório gerencial aqui de janeiro, e em janeiro, né, ele fez uma alocação ali de pouco mais de 1 milhão, né, do CRA ACP, que é uma usina, né, de cana-de-açúcar. Inclusive, eu tenho na minha pessoa física, então fico feliz que ele tenha feito essa aquisição, sinal que passou também ali pelo crivo da gestão. Tá? E aqui ajuda a responder um pouco da questão por que ele está com tanto caixa assim, né, que ele coloca aqui que os recebimentos, né, das amortizações evidenciam a robustez do fundo. Algumas empresas estão exercendo o direito, né, de pré-pagamento dos CRAs, ou seja, você pagar antes do vencimento. Em geral, quando você faz isso, você ainda tem que pagar um prêmio, né, um extra ali, tá? Então isso acaba o dinheiro que foi investido sendo devolvido mais rápido, né? Então, isso também explica, né, uma parte da posição de caixa, e também, né, o mercado aí passou por vários eventos de crédito, algumas recuperações judiciais, então também mostra, tá, que os gestores estão cautelosos com o mercado de crédito agro, tá? E ele coloca aqui, né, devido ao volume significativo de amortizações, a alocação terminou ali em 71,5, e segundo ele, já estão ali de olho em novas alocações. Fevereiro poderemos ter novidades, tá certo? Então, a gente está falando, né, de um desconto de R$ 2 hoje, representa um desconto de mais de 20% aqui, né, 20,5% de desconto, tá? O que implica um dividend yield implícito de CDI mais 5%, tá? Lembrando que os rendimentos, né, dos fiagros são isentos do imposto de renda por enquanto, tá certo? Então, ele também informa aqui que vai passar a adotar, né, com as melhores práticas aí do mercado, o regime de competência, e vai mostrar os dois regimes no resultado a partir desse relatório. Ele já está fazendo isso, né? A gente vai ver já já. E aqui a gente chega na carteira de crédito do fundo, né? Você vê realmente as maiores posições aqui, 3 delas são do setor ali de açúcar, tá? E etanol, 6,1, 6,3, 5,1. É um fundo que, né, como eu falei, pouco mais de 100 milhões. Ele não é um fundo grande, então não dá para esperar uma ultra diversificação, né? Mas, enfim, é relativamente bem diversificado em termos, né, de devedor, e razoavelmente bem diversificado em termos de segmento, embora ainda com peso grande no segmento de açúcar e etanol, tá? Então, como a gente já viu, né, o fundo hoje está com caixa robusto, né, de 28,5. Naturalmente não é a escolha do gestor, o interesse do gestor
ficar carregando esse caixa, né? Não é para isso que o IAG11 foi criado, ele foi criado para alocar nos CRAs, mas a situação atual, devido a condições de mercado, é sim de um caixa um pouco maior. A gente também não observa FDICs aqui, né? Que tem sido uma constante, né? Em outros fiagros, inclusive a gente gravou recentemente, né? O KNCA, né? Que é o fiagro do pessoal da Quineia. Tem duas posições lá extremamente relevantes de FDIC, o XPCA, que é o fiagro, né, da XP também, sempre utilizou o FDIC, e no caso aqui do IAG ele se mantém fiel ali àquela tese de CRA, tá? Por isso também talvez a posição em caixa mais robusta e também não está alocando em outros fiagros, que é também uma novidade que os próprios fiagros estão fazendo, né? Então aqui a diversificação setorial, né, mais de 23% exposto a açúcar e etanol, seguido de proteína animal e revenda de insumos como os principais segmentos aí dos devedores, tá? Em termos de distribuição geográfica também, né, razoavelmente distribuído, tem presença ali no Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, enfim. E a tendência, né, é que essa diversificação aumente conforme o caixa for sendo alocado, tá? Então aqui no relatório, né, de janeiro não tem grandes novidades ali, né? Ele coloca resultado de operações, mas na verdade é a mera replicação aqui, né, do valor em caixa, tá? Ele também não fez aqui nenhum tipo de derivativo, além da taxa, né, de administração e gestão. Nesse fundo tem uma taxa de consultoria, né, devido ali ao agro, né, requer ali um conhecimento mais especializado, que já está embutido, né, naquela taxa que a gente viu lá em cima, tá? Então aqui ele coloca como um regime caixa, você teve a distribuição ali por cota de 11 centavos, resultado não distribuído acumulado em janeiro, ficou em negativo ali em pouco mais de menos 5.575, tá? Aqui em regime de competência, não vai mudar tanto assim nesse mês, mas ele coloca também aqui já um resultado não distribuído acumulado, né, de mais de 227 mil reais, tá? Então, sob o regime de competência, você ainda tem uma reserva ali acumulada, tá? Para a gente fechar, né, um desconto ali de 79,4%, né? Ele está sendo negociado extremamente descontado, tá certo? E o gestor traz uma tabela de sensibilidade aqui, a mais ou menos ali a faixa dele, né, 7,25, você estaria levando, né, um yield aí no ano de 19,5, né, o que seria equivalente, né, a um CDI mais 6,4, né, sem considerar aqui que eles para comparar, né, com outros tipos de renda fixa que possuem imposto, né, tributo, que estaria pagando equivalente a CDI mais 9,8, né? Então, se você for comprar, você vai estar levando, né, um fiagro ali que não está com inadimplência, está com uma posição grande em caixa, mais de 20% de desconto, né, 20,5% de desconto, e sendo uma expectativa de ser remunerado ali a CDI mais 6,4 isento de imposto de renda, tá certo? Aqui ele vai falar especificamente da descrição dos ativos, não vamos nos alongar, tá certo? Então, é isso. E aí, o que você acha? Acha que é uma oportunidade? Tá reticente ainda com esses eventos que tiveram? Deixa aí nos comentários e, claro, compartilha esse vídeo aí com os investidores, não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço.